Bom dia, assim diz o Senhor para nós. João, capítulo 18, versículo 38. Disse Pilatos ao Senhor Jesus: O que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele, Jesus Cristo, crime algum. João, capítulo 18, versículo 38. Mas o que é a verdade? A origem da palavra verdade possui três fontes distintas. Primeiro, do grego aletheia, se refere ao que as coisas são, o hoje. Segundo, do latim veritas, se refere aos fatos que foram, o ontem. E terceiro, do hebraico emuná, se refere às ações e às coisas que serão eternamente, o futuro. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, do latim veritas, porque se refere aos fatos que foram, como está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo hoje, do grego aletheia, se refere às coisas que são. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo eternamente, do hebraico emuná, se refere às ações e às coisas que serão eternamente no futuro, como está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Quando disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, em João capítulo 14, versículo 6, ele estava falando a verdade. Ele é o único caminho que temos para ir até o Pai, Deus, para recebermos a salvação e a vida eterna. Mas então, por que perguntou Pilatos ao Senhor Jesus o que é a verdade? Porque Pilatos ouviu a voz da verdade, o testemunho do Senhor Jesus. E a verdade fez com que se manifestasse o que havia no coração de Pilatos. Porque todo aquele que não é, ou seja, que não pertence à verdade, que não pertence à pessoa do Senhor Jesus, não aceita o seu testemunho. Pois ao ouvir a sua voz, não o conhece. Ou seja, não reconhece a voz do Pai, Deus, que habita no Filho Jesus Cristo. João capítulo 18, versículo 37, disse-lhes, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei? Eu para isso nasci, e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Porque se uma pessoa não conhecer a verdade, não conhecer a pessoa do Senhor Jesus, nunca será liberto da mentira, do poder do diabo. João capítulo 8, versículo 32, porque conhecereis a verdade, ou seja, a pessoa do Senhor Jesus, e a verdade vos libertará. Porque se uma pessoa não conhecer a verdade, não conhecer a pessoa do Senhor Jesus, nunca conhecerá o único caminho que nos leva até a presença de Deus. Pois a verdade nunca o libertará da mentira, do pecado. Nunca receberá a salvação e a vida eterna. João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Deus, senão por mim. Por que Jesus disse essa verdade para nós? Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, como está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Porque se a verdade, a pessoa do Senhor Jesus, não fizer morada em nossos corações, através do batismo com o seu Espírito Santo, nós não temos a força,
a capacidade de resistir à mentira, ao poder do diabo. E negaremos a verdade, a pessoa do Senhor Jesus, como o apóstolo Pedro fez por 3 vezes, pois ele ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo de Deus, com o Espírito da verdade. Pedro nega a verdade, o Senhor Jesus, pela primeira vez, em João capítulo 18, versículo 17. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Pedro nega a verdade, o Senhor Jesus, pela segunda vez. João capítulo 18, versículo 25. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe: não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse: não sou. Pedro nega a verdade, o Senhor Jesus, pela terceira vez, em João capítulo 18, versículo 26. Um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e o galo cantou, como está escrito em João capítulo 18, versículo 27. Porque, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Como está escrito em João capítulo 18, versículo 4. Porque aqueles que não pertencem à verdade, ou seja, que não pertencem à pessoa do Senhor Jesus, que são filhos da mentira, filhos do diabo, como Judas Iscariotes, estes procuram a pessoa do Senhor Jesus somente para satisfazer os seus próprios interesses, pois eles não têm piedade, não têm amor no seu coração, não têm a capacidade necessária para obedecer a um Deus piedoso e amoroso. João capítulo 18, versículo 5. Responderam-lhe a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas Iscariotes, que o traía, estava com eles. Marcos capítulo 3, versículo 19. E Judas Iscariotes, que o entregou. Lucas capítulo 6, versículo 16. Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus te ama. Se nós pertencemos à verdade, ou seja, à pessoa do Senhor Jesus, ouvimos o seu testemunho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Deus, se não for por mim. Como está escrito em João capítulo 14, versículo 6. Nós ouvimos o seu testemunho e buscamos para sermos libertos da mentira, do poder do diabo. Amém? Dani Miguel.